Em 1988 foi lançado com grande sucesso o filme Brinquedo Assassino. Na história, o inocente boneco era possuído pelo espírito de um serial killer espalhando pânico e morte. Porém, antes disso, um outro boneco com um look muito parecido com o Chuck aterrorizou pais e crianças aqui no Brasil. Você sabe de quem estou falando? Vem comigo que eu te conto. Oi, meu nome é Andreia, este é o canal Momento Mistério e hoje vamos falar sobre a lenda do boneco Fofão Maligno. Em março de 1983, a TV Globo lançava o programa infantil Balão Mágico, apresentado por Simoni, com 7 anos na época, Cascatinha e o personagem Fofão. O personagem vivido pelo saudoso ator Orival Pessini era um alienígena vindo do planeta Fofolândia, cuja aparência era uma mistura de cachorro, urso, porco e palhaço. Inicialmente, o alienígena não falava, apenas emitia uns sons estranhos que eram traduzidos pela pequena Simoni, mas o sucesso foi tamanho que ele passou a ganhar falas e a dividir a apresentação do programa com a menina. Embora, sejamos sinceros, a aparência do boneco fosse bem estranha, especialmente nas bochechas, Fofão fez um grande sucesso e isso se refletia nas vendas de produtos com sua marca. Eram lancheiras, camisetas, shampoos, calçados, revistas em quadrinhos, doces, LPs, um filme, Fofão e a Nave Sem Rumo. O sucesso foi tanto que o personagem inclusive acabou ganhando um programa de TV somente dele, o TV Fofão, na Rede Bandeirantes, que ficou no ar de 1986 a 1989. Mas o grande destaque foi um boneco criado à sua imagem e semelhança pela fábrica de brinquedos Mimo. Apesar da inflação, desemprego e crise econômica e política do início dos anos 80, o boneco vendeu 4 milhões de cópias, ou seja, um absoluto sucesso. Tanto que ganhou uma segunda versão, o Fofãozinho. Todas as crianças queriam ter um boneco do Fofão, inclusive eu tive o meu boneco. Mas em meio a todo esse sucesso, começaram a surgir histórias macabras envolvendo o inocente boneco. Conta a lenda que um belo dia, um desses bonecos quebrou. A mãe de uma criança desesperada notou algo assustador. Havia um punhal dentro. Ao sacudir o boneco, ela percebeu que as coisas eram mais sérias, pois além do punhal existia uma bela quantidade de velas pretas e outras coisas que ela não soube identificar. Outra versão dizia que também havia um saquinho com pó vermelho amarrado ao punhal. Essa história foi o que bastou para que começasse a boataria no Brasil afora. Assassinatos, incêndios, maridos traindo suas mulheres, era tudo culpa do Fofão e seu boneco amaldiçoado. Diziam que o boneco se mexia sozinho, conversava à noite com as crianças, falava que elas deveriam fazer maldades, praticar crimes. Mas o estopim foi dizer que o boneco saía correndo e matava crianças degoladas. Pessoas mais impressionáveis começaram a tentar decodificar não a linguagem alienígena do Fofão no programa infantil, mas mensagens subliminares com referências satanistas que incitavam violências e crimes. Teorias da conspiração iam mais além, soltando boatos de que Orival Pessini, criador do personagem, havia feito pacto com o diabo para obter fama e dinheiro. Em troca, ele faria com que o diabo entrasse na casa de milhares de pessoas. Algo parecido foi dito acerca da própria Mimo, que através do Fofão queria levar o mal para dentro da casa dos brasileiros. Para que isso não acontecesse, a lenda sugeria que o boneco e a adaga dentro dele fossem queimados, acabando com a maldição. Quanto mais as histórias iam sendo criadas, mais a população ficava apavorada. Isso fez com que as vendas do boneco fossem paralisadas, assim como a destruição em massa do brinquedo. O fato é que após o lançamento do boneco, as pessoas realmente constataram que dentro do brinquedo, na parte onde ficava o peito, havia um objeto pontiagudo. A Mimo sempre se defendeu dizendo que o assustador boneco atendia a todas as normas de fabricação de brinquedos da época. Em uma entrevista à revista Mundo Estranho, em 2015, Deusenir Prieto, que era gerente de desenvolvimento na Mimo, que ajudou a criar e desenhar a forma do boneco, explicou que a suposta adaga entre as microesferas de isopor que preenchiam o Fofão eram sua sustentação. Como as esferas de isopor que constituíam o corpo do boneco não davam estabilidade, foi preciso desenvolver uma estrutura em que se fixava a cabeça. Foi aí que a adaga preta foi criada. Mas ela nunca foi afiada, metálica ou cortante como a arma seria se fosse real. Por ser como a coluna vertebral do boneco, a estrutura ficava por dentro do corpo rechonchudo. Assim, caso o boneco fosse apertado,
um formato onde realmente poderia ser sentido entre o preenchimento. Alguns acreditam que a lenda tenha sido criada por uma empresa concorrente para dar um fim ao número crescente de vendas do boneco. Outra versão sobre a origem das lendas seria de que um programa infantil rival ao programa do Fofão teria inventado as histórias cujo objetivo era acabar com o sucesso do personagem tão amado pelas crianças, denegrindo a imagem do fofinho alienígena. Apesar de tudo, a fama do Fofão continuou crescendo mesmo com as vendas do boneco paralisadas, e até hoje, quase 40 anos depois, o alienígena mega fofo continua sendo lembrado como um dos personagens mais icônicos da geração X. E você, conhecia essa história? Você também teve um boneco fofão e sobreviveu como eu? Será que realmente ele era amaldiçoado ou isso tudo foi apenas uma lenda criada por rivais? Deixa aqui nos comentários. E se gostou, dá um like, compartilha, marca o sininho, porque semana que vem teremos uma nova história aqui no Momento Mistério. Até lá!